O fotojornalismo precisa necessariamente, como outras profissões, seguir um código de ética. Ainda mais numa situação como a atual, em que nós temos recursos tecnológicos que permitem a utilização e a manipulação de imagens de uma maneira absurda. Não que isso seja uma coisa recente. Já na época da fotografia analógica, nós já tivemos muita manipulação de imagem. Eu me lembro, por exemplo, de casos conhecidos e famosos de origem política, como, por exemplo, o caso da Revolução Soviética, em que nós tivemos assim grandes líderes lá, como o Vladimir Lenin, e um outro foi Leon Trotsky, que foram os dois grandes cabeças da Revolução Soviética. Depois que Lenin morreu, Trotsky não conseguiu politicamente assumir o poder na União Soviética, e quem assumiu o poder foi o Stalin. E o que fez Stalin ao longo do tempo? Perseguiu os oponentes, aqueles que estavam próximos de Lenin e não estavam próximos dele, Stalin, e apagou da memória daquela sociedade esses revolucionários, aqueles políticos que foram perseguidos por ele. Então, por exemplo, Trotsky, que aparecia antes de Stalin assumir o poder em várias imagens, várias fotografias junto com Lenin, no exercício do andamento da Revolução, foi apagado de várias fotos. O Stalin mandou apagar as imagens de Trotsky, das imagens em que ele aparecia junto com Lenin. Isso é claramente uma manipulação política da fotografia. Um outro exemplo, esse até um pouco mais cômico, foi Mussolini. Mussolini, ele queria demonstrar, né, com aquele vigor, aquela força, aquela potência toda. Uma vez ele fez uma foto em que ele estava num cavalo e com uma espada. Essa foto, foi feita essa foto foi divulgada para mostrar o grande líder, a posição dele de revolucionário, de um grande político, etc, etc. Mas nessa foto originalmente tinha uma pessoa que segurava as rédeas do cavalo. Essa pessoa, que na verdade era uma mulher que segurava as rédeas do cavalo, ela foi apagada. E a imagem, a fotografia que foi divulgada e que ficou sendo conhecida foi justamente essa fotografia em que aparece Mussolini naquela posição majestosa, com a espada para cima, sem a figura, sem a imagem da pessoa, da mulher que segurava as rédeas do cavalo. É um outro exemplo de manipulação de uma imagem que, no fundo, isso quebra totalmente um código de ética de utilização de uma imagem. Que ela tem, porque a gente parte do princípio que as imagens fotográficas, fotojornalistas, elas têm que ser, embora essa imagem não tenha esse objetivo de ser uma imagem fotojornalística, porque essa imagem, na verdade, ela tinha uma função política, de propaganda política. Mas, de modo geral, no fotojornalismo, a imagem ela tem uma referência que deve ser seguida, deve ser respeitada. Há uma referência direta, objetiva daquela imagem. Aquela imagem corresponde a algo real. Então, se você manipula, se essa imagem é manipulada e é divulgada e é mostrada para um público, de modo geral, como se fosse uma imagem real, e ela foi manipulada, algum elemento dela foi mexido, você está quebrando um código de ética do jornalismo e do fotojornalismo. Eu mesmo, pessoalmente, já passei por alguns casos desse tipo. Quando eu trabalhava, por exemplo, em jornal, eu já trabalhei em jornal fazendo a cobertura policial, e eu tinha fotógrafos, e na época isso era um pouco comum. Uma vez nós estávamos numa cena de um crime, nós tínhamos um corpo, e o fotógrafo tinha alguns elementos,
os objetos e coisas que estavam fora da cena do crime e da imagem que ele poderia fazer, mas o que ele fez? Ele, para poder dar mais dramaticidade àquela imagem, ele pegou um elemento que estava fora daquela cena, trouxe aquele elemento para dentro daquela cena, fez a foto, e isso deu um clima mais dramático para aquela foto. Isso foi aceito tranquilamente pelo jornal, porque era aceito, sabia-se que essas coisas eram feitas, o jornal publicou, e dando aquele impacto que se pretendia com aquela imagem, com aquela fotografia. Isso, no fundo, é o seguinte: é um comportamento que se pode dizer, que esse fotógrafo já fazia há algum tempo, e muitos outros faziam isso também. É uma atitude moral, né? Quer dizer, é uma questão imoral fazer uma ação desse tipo. E a moral está ligado mais ao aspecto da cultura, na questão cultural. E são regras, né, e normas que regulam as questões morais, as questões culturais, e que vão compor um conjunto de normas e regras que vão constituir um código de ética. Então, na medida que moralmente você rompe com essas regras e normas, você está quebrando também esse código de ética. O código, na verdade, o código de ética é a normatização dessas normas e dessas regras. E é fundamental hoje, então, numa sociedade em que nós temos, no caso do fotojornalismo, nós temos o trabalho cada vez mais, a interferência e o uso de ferramentas digitais, de programas que podem manipular as imagens. É fundamental que nós tenhamos mais rigor com isso. Então, as entidades profissionais, os sindicatos, as associações de classe ligadas ao jornalismo precisam ter mais rigor no combate a qualquer atitude que quebre esse código de ética, porque isso leva a um desrespeito, a uma desvalorização, a um descrédito em relação ao trabalho que é executado pelo jornalista e pelo fotojornalista especificamente.